Quero cumprimentar a senhora presidente, a vereadora Paula, cumprimentar os colegas vereadores, a nossa vereadora Mirim, que está presente, o pessoal do Banco do Brasil, que veio receber a honraria da Câmara de Vereadores. Aqueles que nos ouvem através da Rádio Ceres. Eu não ia nem falar essa noite, mas em virtude de muitos tocarem no governo federal, no impeachment, a gente se obriga a dizer alguma coisa como cidadão. Talvez não como membro do Partido dos Trabalhadores, mas como cidadão que sou, como vereador que sou, tenho que dizer algumas palavras. O impeachment, vereadora Paula, está no artigo 85 e 86 da Constituição. Mas no artigo 286, o impeachment só pode acontecer quando há um fato relevante de improbidade administrativa da Presidente da República. Isso não existe. A Presidente da República, ninguém consegue provar nada contra ela de improbidade administrativa. Portanto, o impeachment é golpe, sim. Eu falo da política mais passada. O presidente Getúlio Dornelles Vargas era um presidente correto, presidente honesto, um presidente que lutava em favor do povo brasileiro. Ele instituiu o salário mínimo, a aposentadoria do trabalhador, só que isso não serviu para as elites brasileiras. Acusaram o governo dele de corrupto, para derrubá-lo. Em 54 houve uma grande manifestação, o governo mais corrupto que existiu no país. E conseguiram derrubar. Quando ele viu que as Forças Armadas iam depor, ele se deu um tiro de vergonha, porque ele era um homem honesto, e um homem que só fez trabalhar pelo povo brasileiro. Só fez que o povo brasileiro tivesse as suas conquistas, que hoje ainda perduram as conquistas, que é a aposentadoria, 13º salário e férias. Isso ninguém tinha antes do Getúlio Vargas. Derrubado o Getúlio Vargas, uma sucessão de presidentes que o Brasil levou anos para se erguer. Até que elegeram o Jânio Quadros, que diz que é meu parente, mas acho que não é. O Jânio Quadros, não sei por que motivo, renunciou. O vice dele era um gaúcho, que estava lá na Itália. Eles aproveitaram, fizeram o Jânio renunciar, até que o presidente estava na Itália, colocaram outro presidente da República. O vice estava na Itália. Golpe. O Brizola levantou aqui, fez um movimento grande, o Jango veio da Itália, assumiu a presidência da República. Assumiu com o interesse de trabalhar em favor da população brasileira, em favor do pobre, em favor do mais pobre aqui no Brasil. E a primeira coisa que ele ia fazer, instituir a reforma agrária no Brasil. As elites brasileiras se levantaram, porque a reforma agrária ia sair à terra de quem? Dos latifundiários. E os latifundiários, se eles têm 50 mil hectares, não querem perder nem meio hectare. Então eles não podiam acusar o Jango de corrupto, porque ele fazia 6 meses que estava no governo. Como é que é corrupto? Não, o Jango é comunista. E um comunista não pode governar o Brasil. Se uniram com as igrejas, é um comunismo, eles comem criancinha, eles fazem isso, fazem aquilo, conseguiram derrubar o Jango. Aí implantaram a ditadura no Brasil. Foi 20 anos de recessão, sem nós ter liberdade de fazer aquilo que nós queríamos. Não tinha nem a liberdade de dizer aquilo que nós pensávamos. Isso não era só nós, era todo o Brasil. A repressão foi forte, centenas de pessoas morreram durante a ditadura militar, em nome da governabilidade, em nome de um país sério. Matavam as pessoas, levavam para a cadeia, e de lá não saía mais vivo, saía morto. Elegemos o presidente Lula, nitidamente voltado para as classes menos favorecidas. Com a eleição do presidente Lula, o filho do trabalhador pôde tirar sua faculdade, pôde estudar junto com o filho do patrão.
O filho do trabalhador pode comprar seu automóvel. O filho do trabalhador, o trabalhador, frequenta os açougues para comprar sua carne, para fazer seu churrasco. E isso não está dando certo para as elites brasileiras. Então tem que derrubar Dilma por corrupção. Mas quem é que é corrupto no país? A Odebrecht largou uma lista com 700 nomes de políticos. Meu Deus do céu! Sobra algum? Sobra muito pouca gente. Na época do Fernando Henrique, quando o Proer do Banco do Brasil, o Proer do Banco Central para os bancos privados, não para o banco público, foi gasto quase 10 bilhões de reais, de dólar. Aí o povo se revoltou, viu que aquilo, como é que o governo tira dinheiro para dar para os bancos particulares que só faziam explorar o povo? Aí foi para o STF, o ministro Gilmar Mendes, que hoje é ministro, contra Dilma, ele arquivou, porque 10 bilhões, 15 bilhões não seria muito dinheiro. E estava ajudando os bancos iam ajudar o povo brasileiro. Só que estamos esperando até hoje a ajuda dos bancos. O único banco que nos ajuda é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que financiam através da Pronaf e a Caixa através da Minha Casa Minha Vida. O que vai acontecer aqui no Brasil? Provavelmente vão derrubar a presidenta Dilma. Amanhã o PMDB se reúne, provavelmente eles vão sair do governo, aí eles vão para a votação, derrubam, quem assume? Michel Temer. O Michel Temer vai assumir com o propósito de levantar o Brasil. Mas como levantar o Brasil? Como é que o senhor Noiri falou com muita clareza aqui, a dificuldade que deve ter. Mas eles vão encerrar o Lava Jato. O Michel senta na cadeira, manda a Polícia Federal parar com as investigações, em nome da criação de novos empregos. Vão liberar todos o pessoal da Odebrecht, da UAS, vão trabalhar e depois vamos ver o que vão fazer com a corrupção. Essa é a solução para o nosso país? Não é. Nós precisamos dar um choque de honestidade no nosso país. Assim vamos endireitar o nosso Brasil. Aqueles corruptos que se tiver no meu partido tem que tirar e botar na cadeia. Mas os dos outros partidos também é a mesma coisa. A irmã do Aécio Neves era a que coordenava a arrecadação de propina para repassar para os tucanos. E não está acontecendo um investigo os tucanos. O Eduardo Cunha tem milhões na Suíça, contas secretas, só que o Ministério Público Federal, o STF disse, mas é difícil para nós examinar a conta na Suíça, nós temos que examinar a coisa aqui no Brasil. E aqui no Brasil não tem muita coisa pesando sobre ele. Imaginem vocês. Então, se o sujeito é ladrão internacional, está valendo. Se é ladrãozinho nacional, aí não pode. A primeira coisa que vão fazer é vender a Petrobras. Tem até comprador com nome, sobrenome e endereço. É 2 irmãos dos Estados Unidos, de uma petrolífera, que vão comprar a Petrobras. E de quebra levam o pré-sal junto. O pré-sal são 25 trilhões de dólares. Talvez eles vendam por R$1 bilhão. E corre a boca pequena que as próximas privatizações seriam Caixa Econômica e Banco do Brasil. Pelo amor de Deus. Aí seria o fim do pequeno agricultor, seria o fim da agricultura subsidiada, porque eles têm um entendimento que o agricultor que planta 5.000 hectares e aquele que planta 15 hectares, eles devem ter o mesmo tratamento. E nós sabemos, o Banco do Brasil é testemunha que não é bem assim. O pequeno agricultor tem que ter uma regalia, porque senão ele não sobrevive na agricultura e ele não tem condições de competir com o grande produtor.
Eu peço que nessa Páscoa que Deus ilumine a mente dos nossos políticos para que nós possamos, num futuro bem próximo, ver o nosso Brasil progredindo com certa tranquilidade. E esse ano vai ter eleições aqui nos municípios. Vamos dar o exemplo de escolher pessoas certas. Nós vamos escolher 9 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. Vamos tentar escolher as pessoas certas, porque começando aqui na base, pode ser que nós demos um exemplo lá para cima, para que a coisa mude também lá em cima do país. Obrigado.